Olá, aqui é o Neném Peixoto, que está falando com vocês. Primeiro queria agradecer a Deus e a vocês por tudo que vocês representam e tudo que vocês fazem aí pela nossa instituição. Você que está entrando agora, né, na turma 10, vocês que já fazem parte do GEDEM, que ajudam em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Hoje nós vamos falar um pouquinho, tanto para você como para quem é do GEDEM, para quem como não é, como que nós vamos funcionar daqui para frente, porque nós conseguimos, graças a Deus, algumas novidades, conseguimos alguns avanços, e aí vai funcionar ah, a nossa instituição de uma maneira diferente daqui para frente. A gente ficava muito complexo para poder fazer as coisas, porque é uma complexidade que a gente tinha que ficar arrumando espaço, a gente tinha que estar pedindo em espaço emprestado, etc. E isso dificultava um pouco o nosso trabalho. Por isso que às vezes alguns compromissos, algumas coisas a gente tinha que ficar alterando por causa dessa dificuldade. Mas agora nós conseguimos um espaço próprio e aí nós vamos fazer algumas modificações já nessa turma 10 para poder já dar início com esse tipo de treinamento. Então algumas informações eu vou passar durante o nosso processo. Mas como a gente está fazendo esse vídeo aqui principalmente para a turma 10, para você que já é do GEDEM, algumas coisas vão ser bem repetitivas, mas é importante para quem está ouvindo pela primeira vez entender como que nós funcionamos, qual é o nosso processo. E para você, que também já está há um tempo, poder relembrar e ver as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ontem foi quarta-feira, ontem nós tivemos uma reunião no presencial aqui no CENIP, e aí nós conversamos com as pessoas, fizemos uma avaliação de todo o nosso trabalho, começamos com a turma 10, com uma turma presencial, e hoje a gente está começando aqui pela internet, né? Então você assim bem tranquilo, bem transparente para a gente poder fazer o nosso trabalho e para que vocês possam entender qual é o processo. Primeiro, eu queria botar dois pontos importantes para você que está me assistindo, né? O ponto que é o que faz você vir para o GEDEM. E outro é entender o que é o GEDEM. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que entram achando que nós somos uma coisa e depois vê que é outra totalmente diferente. Primeiro, eu queria explicar para vocês o seguinte: nós não somos uma equipe de resgate. Esse já é o primeiro ponto, né? Nós somos uma entidade, uma instituição que trabalha com todas as vertentes que envolvem uma calamidade. E o resgate é uma parte delas quando há necessidade, porque não é a nossa função específica. Isso é uma função para quando há calamidade. Por isso que a gente fala que nós somos um grupo especializado em desastres naturais. Quando não tem desastres naturais, nós trabalhamos especificamente na prevenção, no acolhimento às famílias, etc. Tudo nós vamos explicar para você agora ao longo do processo, tá bom? Então, vou passar para vocês para que a gente possa ter uma orientação. Desastres naturais. Esse aqui é um do nosso tema. Eu boto desastres naturais porque, assim, vocês, né, ou conheceram a gente pela internet, ou algum amigo indicou vocês pelo trabalho que nós fizemos nas calamidades e nas ações, principalmente quando tem período de chuva. Embora não seja só isso, mas é onde a maioria das pessoas nos conhece. Então, é importante a gente passar para vocês qual é o nosso trabalho, como que é feita a nossa instituição, para que vocês entendam melhor sobre esse processo. Qual é o grande motivo de nós estarmos aqui hoje reunidos? Por que você quer entrar para o GEDEM? O que te motivou a vir para a nossa instituição? O que é que faz com que uma pessoa saia de casa toda uma vez por semana para fazer um treinamento para ajudar pessoas que ela não conhece? Então, eu já digo para você que você é uma pessoa muito especial para nós. O fato de você estar aí tirando teu tempo para ouvir o que eu estou falando, para querer fazer parte de uma instituição como a nossa, é porque você já tem um coração que não cabe dentro do peito. Nós estamos fazendo até como de música aí, mas essa é a pura verdade, porque você já é uma pessoa que se preocupa com o ser humano, que se preocupa em ajudar alguém, sem saber o como, sem saber o que vai acontecer, já colocando a tua vida à disposição de um semelhante. Isso já é uma coisa que para nós é essencial e que já faz toda a diferença. Por isso que eu falo que todas as pessoas que entram no nosso grupo, nós tornamos uma grande família.
porque todas as pessoas têm os mesmos sentimentos. É claro que cada um tem o seu jeito, cada um tem sua personalidade, tem uns que têm mais tempo, outros não têm. É um trabalho puramente voluntário. Todos os nossos tutores são voluntários, todos os nossos membros são voluntários. Então a gente já deixa aqui já o agradecimento a Deus por ter pessoas como vocês já no grupo e ter pessoas como vocês entrando. É isso que faz a diferença do trabalho do GEDEM no nosso dia a dia, né? Nós somos uma entidade, vou falar um pouquinho sobre nós, que temos algumas vertentes. Essa vertente, ela é feita pelo Comando da Paz, que é uma entidade que foi criada em 11 de junho de 1981. Nós criamos com a finalidade de auxiliar a comunidade em várias vertentes, atuando em uma calamidade que se abateu na cidade naquela época, né, do mesmo ano que nós criamos. Criou a primeira equipe específica para caso de calamidade, né, que era a Brigada Socorrista do Comando da Paz, que hoje é o GEDEM. Então, isso a gente vai explicar para vocês como é que funciona. E hoje nós estamos completando 43 anos de atividade. Possui 5 frentes de trabalho, né, junto às comunidades, com temas específicos. E entre esses temas está o GEDEM, que é o Grupo Especializado em Desastre Natural, que é a evolução da Brigada Socorrista, né, que é essa aqui que está aqui atrás. Ela surgiu como Brigada Socorrista em 81 e veio evoluindo e virou o GEDEM que é hoje, com experiência em 21 grandes calamidades. Nós temos o Terreiro Cultural, que era um projeto de cultura, a ação comunitária que comanda a paz e ajuda a comunidade. Nós temos um trabalho forte com dependência química, chegamos a ter centro de recuperação. Então, esses são assim algumas coisas que a gente vai explicar para que vocês possam entender. A nossa missão, a nossa missão é formar um quadro de voluntários qualificado para atuar em todas as nossas vertentes, em todos esses trabalhos, como o Comando da Paz, para aliviar o sofrimento do ser humano, proteger as vidas e a saúde das pessoas e preservar a dignidade humana, sobretudo, né, naqueles momentos das vítimas de catástrofes, das calamidades, dos conflitos, das epidemias e exclusão social, entre outras emergências. Tá? E a nossa visão é a gente temos a visão que a gente quer se tornar referência como entidade humanitária em ações integradas junto com a sociedade, para atendimento social, de promoção humana, buscando a expansão do nosso trabalho, porque a gente está querendo ir, por isso que a gente já está hoje em 11 municípios, né, querendo ir para outros estados, já estamos entrando em São Paulo, entrando em Minas, querendo entrar em outros países, já estamos entrando na Venezuela, já estamos entrando na Argentina, quer dizer, esse é um trabalho sempre com muita transparência, né, através de nossas ações, com respeito e com ética. Aqui algumas reportagens para ver ao longo desses anos que a gente sempre lutou junto com a comunidade, né, o Comando da Paz aqui pedindo apoio para a reativação do Conselho Antidrogas. Aqui a gente teve um centro de recuperação de dependência química, a gente faz trabalho ecológico, aqui já é a equipe de resgate na chuva de 2022. Nós colocamos a maior bandeira do mundo em pedra para fazer campanha sobre drogas. Aí vem a campanha do pluviômetro caseiro, trabalho que a gente fez junto com a cidade na rádio, e etc. Em todas as ações que a gente atuou ao longo desse período. Então são 43 anos de história que levou a gente aqui desde a primeira equipe. Tem a primeira equipe que está aqui do lado. Eu e Ana, quando a gente namorava, montamos essa instituição quando a gente namorava com 15 anos. Foi a primeira instituição a ser montada naquela época desse sentido. E hoje a gente começou a namorar e nós estamos juntos até hoje, juntos há 43 anos e junto com a instituição que fez 43 anos também. O Comando da Paz tem no seu estatuto, nós já fizemos um registro oficial, e aqui tem a implantação do GEDEM, quer dizer, o GEDEM está dentro do Comando da Paz, isso é muito importante que vocês tenham em mente. Por exemplo, o GEDEM é uma perna da instituição Comando da Paz. A instituição Comando da Paz é que é a entidade mantenedora do GEDEM. Tá? Então, o GEDEM tem CNPJ, é reconhecido, tem título de utilidade pública municipal, vai ter título de utilidade pública estadual agora, a gente está correndo atrás do federal. Então, assim, a gente tem todo o reconhecimento para que a gente possa funcionar. A gente está cadastrado em todas as instituições, no Conselho, na ONU, podemos ser como entidade humanitária, cumprimos toda a legislação, toda correta, tudo certinho, para que a gente possa atender todas as normas específicas para poder atuar junto com a comunidade e junto com as autoridades. Esse é o meu contato, não falei de mim, estou falando para vocês, esse é o contato, é importante vocês gravarem esse telefone, porque muita coisa eu vou passar para vocês
via transmissão de WhatsApp. Então, se você não tiver o meu telefone na tua agenda, tu pode não receber algumas informações necessárias. Então, anota aí que é o 24988632369. Aí está o meu Instagram, o Instagram do GEDEM, né? @GEDEM Brasil, meu Peixoto Neném, e meu e-mail se quiser mandar alguma coisa, tá? Então é importante. Eu fui secretário de Meio Ambiente, eu fui secretário de Assistência Social, secretário de Trabalho, fui Defesa Civil, secretário de Defesa Civil, na época da coordenadoria, fui da FIEM. Então, assim, eu tenho uma passagem tanto pelo poder público, como tenho uma passagem pela sociedade civil. Isso é importante para nós, porque isso dá um intercâmbio que a gente conhecer todos os lados da moeda, principalmente quando está havendo alguma necessidade e alguma calamidade. A gente sabe como funciona o sistema e como ajudar e qual é o papel. Sempre lembrando que nós somos um órgão apoiador, nós não fazemos o papel do poder público, nós auxiliamos o poder público e auxiliamos a comunidade, né? Esse é uma coisa muito importante para a gente deixar sempre assim bem gravadinho isso, tá? Nosso objetivo é auxiliar sempre que for possível. Nós fizemos a nossa entidade em Petrópolis, né? Petrópolis é uma cidade conhecida turisticamente por tudo que acontece, pelo lado histórico, pela cidade imperial, por todo o nosso turismo, a Casa da Princesa Isabel, né? A Catedral, o Palácio de Cristal, a economia, a Rua Teresa. Então, isso aqui é uma coisa que acontece, mas infelizmente Petrópolis também é conhecido mundialmente e infelizmente devido a seus desastres naturais. É uma cidade É hoje a cidade mais vulnerável do estado do Rio de Janeiro, em matéria de desastre, em matéria de área de risco, né? Principalmente em índice pluviométrico de chuva e em áreas que possam ocorrer deslizamento dependendo da quantidade de milímetros de chuva que vier. Essa é uma preocupação, por isso que a gente está sempre atuando. A gente participa, ó, isso aqui está aqui com nós participando da primeira conferência de defesa civil. A gente tenta parceria com a Defesa Civil do Estado, do município. Aqui em cima, junto com a antiga governadora, né, que era a Rosinha, a gente entregando documentação tanto para instalações de projetos na área da defesa civil, como no primeiro centro de recuperação público do país para dependentes químicos que nós passamos. E essa foto abaixo aqui à esquerda é a nossa primeira estação como brigada socorrista da nossa, entregando um relatório sobre as pedras, deslizamento de encosta da nossa região. Então é para mostrar que a gente já faz o trabalho ao longo dos anos, né? Atuação na chuva de 88, isso aqui é em 81, isso aqui é foto da época, tá? Então você vê essas chuvas que a gente pega são desde a época de 81 até hoje, 1966. Para vocês poderem perceber, eu botei essa foto de 66, que aqui é a Câmara Municipal, quem não conhece a cidade, isso aqui é a área da Câmara, para ver que as chuvas elas são frequentes na nossa cidade, não é novidade, não vai deixar de chover, por isso que a gente tem que estar sempre preparado. A pessoa fala, se Deus quiser isso. Não, sempre vai haver chuva na nossa cidade, nós temos que estar preparados com ela. Tem hora que vai ser normal e tem hora que vai dar problemas de desastre realmente. Infelizmente, essa é a trajetória. Aqui é a gente lá na Ana Maria Braga, pelo trabalho do Pulvômetro Caseiro, que vocês vão ter daqui a pouco no final da aula. Aqui como presidente do Comitê de Ação Emergencial do município, na chuva de 2011. Aqui junto com o Sérgio Cabal, o prefeito, e eu ali, a Ana, como... Aqui a Ana estava como representante do Comando da Paz, e eu na época como presidente do Comitê de Ação Emergencial. Isso é importante para vocês verem que o volume de chuva interfere drasticamente nos desastres naturais, mesmo sem você colocar em algum local. Não é só onde o homem tem interferência. Você pode olhar ali naquela montanha, naquelas intervenções ali, que teve vários, mais de 6 mil deslizamentos naquela época de 2011, provocados em vários pontos que levaram, né, essas enxurradas todas para o centro da cidade. Isso aqui é o Buraco do Sapo em Cuiabá. Estou colocando algumas imagens para vocês verem por que nós atuamos, qual é o nosso objetivo. Né? Quando você vê uma imagem dessa, para você imaginar o sofrimento das pessoas, o que acontece, aonde que a gente tem que entrar, por que tem que ter um treinamento específico. Isso aqui é tudo Cuiabá na época de 2011, Buraco do Sapo.
São áreas que foram atingidas por uma chuva de 160 milímetros na época, pontos atingidos. E aí veio 2018. O que aconteceu em 2018? Em 2018, nós, do GEDEM, que era a antiga Brigada Socorrista, né, atuando em todas as chuvas como isso, em 2018, nós fizemos uma parceria e conhecemos o Bruno, o Vitorino, Marcos Paulo, entre outras pessoas, que faziam parte do movimento dos bombeiros civis. E aí nós nos unimos, trouxemos o bombeiro civil para o nosso lado, e junto com ele nós falamos assim, da reativação e reestruturação da Brigada Socorrista, de uma forma em que os bombeiros civis pudessem se enquadrar. Porque a gente queria aproveitar uma mão de obra que já é qualificada e que a gente viu que está muito crescente, que é muito importante, uma categoria fundamental para a nossa cidade e para nossas operações. E aí nós trouxemos os bombeiros civis para o nosso lado. Com essa roupagem, hoje nós somos praticamente 80% do GEDEM tem no seu quadro bombeiros civis, tanto masculino quanto feminino. Né? Isso significa que não explicar isso até para você, não é, para entrar, não é só pessoas que fazem parte de bombeiro civil, isso também gerou uma certa, como é que se diz, uma certa dúvida de quem queria entrar para o GEDEM. Ah, eu só posso entrar se eu sou bombeiro civil? Não. Qualquer pessoa, independente de profissão, se ela tem conhecimento ou não, ela pode fazer parte do Comando da Paz do GEDEM. Aqui nós vamos ensinar a pessoa a trabalhar em todas as vertentes e aproveitar o conhecimento que ela tem. Nós temos em nosso quadro várias pessoas habilitadas, profissionais de várias áreas e inclusive bombeiros civis, que são a nossa maioria. Mas qualquer pessoa pode entrar e participar da nossa instituição. Isso é fundamental para que vocês possam entender e que a gente entenda que nós somos um quadro de voluntário de pessoas comuns, né? Quero entrar? Ah, quero. Quem faz parte do GEDEM? A partir de 12 anos já faz parte do GEDEM. Nosso treinamento é feito com 12 anos até a pessoa aguentar. Né? Tem pessoas nossas que participam do nosso treinamento com 70 anos, 68, 50, não tem problema. Ela vai fazer tudo que ela achar necessário e aqui ela vai entrando no treinamento específico para isso. Né? E aí o GEDEM fez e nós mudamos e fizemos vários treinamentos, várias qualificações, mudamos a nossa estratégia, fizemos treinamentos periódicos, a gente se reúne toda semana, fizemos formaturas, né? Para que vocês possam entender. E hoje nós estamos aqui com a 10ª turma, fazendo todo esse trabalho, ações sociais, treinamento de campo. Tem muitas fotos que parece que é treinamento e parece que são reais, porque nosso treinamento é bem realizado em locais que já houve deslizamento e a gente tenta fazer o mais real possível para que a pessoa possa participar da melhor maneira. Nossas aulas presenciais têm dinâmica, a gente conversa com as pessoas, existe aula, né, que vocês vão fazer na internet e tem as aulas presenciais. A gente também tem instrução com outras instituições, a gente é parceiro da Defesa Civil, é parceiro da Cruz Vermelha, é parceiro de outras instituições que a gente conhece. Em todas as instituições, a gente também troca informação e aprende para poder trazer o melhor conhecimento para o nosso quadro. Aqui é uma parceria que nós fizemos 3 simulados grandes com o Exército, já em três oportunidades, para pegar a experiência e fazer todo o trabalho junto com as corporações. Aqui é a parte do treinamento da Aéreo, que sai da nossa equipe. Aqui é uma equipe junto, né, trabalhando junto com o bombeiro. Aqui é nosso treinamento. Então é assim que nós trabalhamos e atuamos para que a gente possa fazer. Aqui já é treinamento em São Gonçalo, da equipe São Gonçalo, com todos os equipamentos, com todas as orientações necessárias. E por que a gente faz tudo isso? Né? Por quê? Porque a gente sabe que o nosso treinamento é importante. O que é importante? Que até para ajudar a pessoa, muita gente pensa, nossa, eu vou lá, vou ajudar. Não, eu preciso estar qualificado para ajudar. Eu preciso estar entendendo qual é o processo para ajudar. Eu preciso saber da psicologia do desastre, eu preciso saber de comunicação de emergência, eu preciso saber fazer um gerenciamento de abrigo, eu preciso saber como aceitar aquela família, eu preciso saber pegar informação para poder chegar no local adequado. Então, tudo isso passa porque a gente passa por um processo que no desastre natural é totalmente diferente do que um processo que você faz normalmente. E é isso que a gente tenta treinar. É isso que a gente tenta
fazer com que a nossa equipe melhore cada dia mais, a gente faça treinamentos específicos sempre, para que a gente possa ter esse tipo de trabalho e esse tipo de orientação, né? Por isso que é fundamental o nosso treinamento. Por quê? Porque a gente sabe da dor, a gente sabe da destruição que isso causa, da angústia, né, da impotência que a gente sente de tentar fazer as coisas e não conseguir. Aqui você vê, por exemplo, eu boto essa foto aqui quando eu falo de impotência, porque esse garoto aqui, ó, que está segurando essa criança, esse rapaz, né, na época, que é de 1981, que está segurando essa criança aqui, é a mesma pessoa que, infelizmente, né, está fazendo o enterro do seu neto, da sua filha. Isso aqui é em 2013, esse que está chorando é o mesmo que está carregando essa criança. Para a gente ver que nós estamos vivendo numa comunidade, nós estamos vivendo numa cidade que sempre vai acontecer aquilo que eu estou falando. A gente não sabe como, não sabe a hora, não sabe quando, mas que nós podemos ter várias ocorrências novamente e nossos amigos, né? Todos nós que moramos em Petrópolis, sempre tem algum amigo, ou algum parente, ou algum conhecido que teve problema com algum tipo de deslizamento nesses anos. Aí vem a desintegração, infelizmente, são fotos que a gente não gosta muito de mostrar, mas que é para poder mostrar na realidade, né? São 14 pessoas da mesma família que foram na chuva de 2011. A fuga, porque a gente fica sem saber o que vai fazer, se eu mudo de cidade, se eu para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, qual a sensação que eu sinto, a sensação que as pessoas percebem, o impacto que isso dá na vida das pessoas, no cotidiano da cada pessoa que participa de um processo como esse, a desolação, a perda de saber que tudo que você construiu em 40, 30 anos e algum determinado tempo pode vir abaixo em poucos segundos. E além de todo o bem que você construiu, você pode perder o seu bem maior da sua vida, que é o seu parente, seu ente querido, ou a sua própria vida. Então, são coisas que fazem com que a gente pense, reflita e queira estar sempre atuando. Porque é a carência que o povo sente, é a carência que a gente vê de ações rápidas, efetivas, ações voltadas nesse sentido. Por isso que, assim, é muito difícil a gente, quando a gente começa a conversar com nossos membros, e ontem mesmo na reunião, né, lá com o Pacheco, conversando com a Ana, falando da experiência dele na chuva de 2022, de retirar a criança, de ter que entregar a criança para a mãe, e a gente viu isso, a nossa equipe, que naquela época nós trabalhamos com 648 voluntários, e foram 96 pessoas retiradas, infelizmente, sem vida, né, das 200 e poucas que tiraram pela nossa equipe, mas mais de 100, graças a Deus, com vida. Mas são sensações e sentimentos que nos levam a pensar, por quê? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente quer sempre fazer esse trabalho? Porque é a única forma que a gente tem, por exemplo, algumas pessoas vão para algumas instituições que gostam de ajudar com. Ah, eu gosto de trabalhar com a parte de dependência química, a pessoa vai, eu gosto de trabalhar para quem, né, tem problema com câncer, e nós atuamos nesse sentido, né? Então, assim, é uma coisa que nós nos identificamos e a gente tenta passar para a população. E acaba criando várias vertentes nesse sentido. Porque você vê que, assim, eu costumo sempre falar isso para a equipe. Quando tem a calamidade, aquele momento é um momento muito difícil. Mas o que vem depois é pior. Porque vem o que vai restar. É a família que perdeu o seu ente querido, é a pessoa que perdeu a casa. É quanto tempo demora para você se recompor? Algumas pessoas se recompõem rápido, outras pessoas demoram anos, principalmente no lado psicológico. Então, nós temos que ajudar a nossa comunidade nesse sentido. Temos que ajudar as pessoas em todos os sentidos, em todas as vertentes que envolvem uma calamidade. A equipe de resgate vai lá e retira o corpo, mas e quando entrega para a família? E aquela família, como que ela vai ficar no primeiro ano, no primeiro Natal sem o filho, no segundo Natal? Então, assim, a gente tem que fazer um acompanhamento. Por isso que a instituição ela não para de treinar e ela não para de existir. Porque são 43 anos de história, porque a gente acompanha, a gente quer conversar, a gente quer orientar, quer ajudar e quer treinar o máximo de gente possível da comunidade para que eles possam atuar dessa maneira e ajudar aquele que está ao seu entorno.
Isso é fundamental para a gente, é fundamental para a nossa comunidade, né? E a gente vê ali toda a solidariedade que envolve, que é como vocês estão entrando agora. É o espírito de vocês que se que já estão preparando agora no momento de normalidade, né? Para poder ter essa solidariedade em que às vezes muita gente só tem naquele momento. Por isso que vocês são pessoas especiais. Vocês já se preparam antes, vocês já têm a solidariedade permanente, né? E algumas vezes, quando a gente vê a calamidade, a gente vê uma solidariedade coletiva que implica com toda a nossa participação da sociedade. E assim a gente vê todo esse trabalho, isso aqui é lá no Morro da Oficina, e aí a gente bota algumas fotos, isso aqui é uma foto que eu peguei do terremoto da Indonésia, isso aqui é lá de Cuiabá, Morro da Oficina, isso aqui é de 88, olha só, 88, 2022. Que diferença tem pra gente, ou pra família, ou pra quem teve a perda? Por isso que as pessoas às vezes perguntam, esse dia eu estava numa reportagem, e o repórter perguntou para mim: qual é a pior calamidade que tu já viu? Eu falei: não, não existe a pior calamidade. A calamidade para aquela família é aquela calamidade, é a calamidade que ela está sofrendo. A gente não tem que ficar mensurando e aumentando a quem participou de mais isso, ou quem fez mais aquilo, ou quem fez mais resgate, ou quem fez mais aquilo, ou quem sofre mais. Essa sensação que as pessoas têm de comparação, cada um ser humano é único. Cada ação que acontece na tua vida é única. Não existe comparação, nem a gente não pode nem comparar filho, gêmeos. Quanto mais comparar um ser humano com o outro. Principalmente que as pessoas querem comparar gêmeos. Ah, porque eu uso. Se ele faz isso, você também faz. Gente, nós somos pessoas com sentimentos diferentes, com comportamentos diferentes, com reações diferentes. Cada calamidade, cada vida, cada ser humano vai comportar de um jeito diferente. Tem umas pessoas que vão ter facilidade, tem outros que vão ter dificuldade, tem outros que nunca se recuperam. Então a gente não tem que ficar comparando, a gente tem que se preparar para quando acontecer, a gente estar apto a ajudar a pessoa da melhor maneira possível. Esse é o nosso objetivo. Isso aqui também já é ali no Morro da Oficina. E essa foto aqui eu sempre boto por causa da gente falar do nosso sentimento, né? Como é que é o sentimento de quem participa de instituição igual a nossa, tem que preparar seu corpo? Aqui tem uma foto da busca. Tem uma foto de, infelizmente, a entrega de uma criança morta para a mãe e a outra entrega de uma criança viva. Então, são misturas de sentimentos que só quem participa, só quem está num processo como esse, vai entender o que pode ser feito. É difícil, por exemplo, você falar o que você vai reagir, como é que vai ser. São só em momentos quando você tiver que atuar ou como você tiver que fazer que você vai entender esse tipo de processo. Aqui são 88, 2001. Aqui já coloquei essa foto. E aqui eu boto sempre essa foto aqui que eu acho interessante. Isso aqui não é nossa, não é resgate nosso, mas nós fizemos um desenho para caracterizar o respeito que o resgatista de pessoas como a nossa equipe, como voluntários anônimos, como pessoas que lutam pela população, ele sabe que infelizmente a vítima, né, que uma criança está morta, mas mesmo assim ele não coloca ela no chão, ele prefere ficar agarrado com ela ali, como se ele estivesse impedindo ela de cair no chão, que é um sentimento que ele tem de proteção, né? Ela ser mesmo cansado, eu não vou deixar ela até eu levar. Então, mesmo ali assim, ele tem aquele sentimento. E a gente fez esse desenho para demonstrar a reação das pessoas, da criança sobre esse comportamento. E essa é a imagem que a gente tem daquelas pessoas que participam, que têm esse comportamento e essa ação junto com a gente. Então, esse é um sentimento que a gente tenta passar e tenta mostrar que é o sentimento do resgatista, do socorrista, de quem faz parte da instituição, né? É um sentimento que a gente sente único na nossa ação. E é isso que a gente vai tentar fazer dentro do nosso treinamento. A gente tentar mostrar para você que existe dentro de vocês mais amor e coragem do que jamais vocês conseguiram entender. É isso que nós vamos lhe mostrar no nosso treinamento e que vocês vão demonstrar na prática, como aconteceu com as pessoas que fizeram parte da nossa equipe. E como foi a nossa atuação
em 2022, né? Depois todo esse trabalho, fizemos treinamento específico, tudo direitinho. E aí, 2022. 2022 a gente já estava com a equipe treinada, então veio aquela grande chuva, por isso que é a importância do treinamento. Grande parte dos nossos voluntários, nós tivemos 648 voluntários atuando naquela calamidade. O grupo se reuniu, foram vários grupos, né? Falando até das equipes. Muito das pessoas, vocês podem ver aí, né, uniformizada, muito delas sem estar uniforme, importante todo mundo participando. Nós temos dois tipos de voluntários, né? Nós temos os voluntários que atuam com a gente, nós temos dois tipos de voluntário. Aquele que se prepara, faz a primeira fase, que eu vou explicar agora como é que é a primeira fase, e depois ele fica em stand-by para se acontecer alguma coisa, a gente chama outro. E aquele que gosta de participar de todas as atividades, tá mais tempo, tem mais tempo, participa uma vez por semana, uma vez por mês, tá assim. Então, o importante é cada um faz aquilo que acha que tem a capacidade de fazer, porque é um trabalho de voluntário e todo mundo é bem-vindo, né? E aí a gente, igual agora, nós tivemos pessoas que voltaram agora, estavam 3 anos afastados e a gente ficou com uma alegria tão grande vendo eles de volta na reunião. E tem outros que infelizmente se afastam por motivo de trabalho, muda, volta. Então, assim, uma vez voluntário, sempre voluntário de lei. Vai ficar ali no quadro e toda vez que tiver necessidade a gente vai estar chamando ali para a pessoa participar. Então, essa atuação, aqui nós fazendo o trabalho na represa, né? Essa equipe que atuou em todos os trabalhos, aqui tem gente de várias cidades, de várias cidades do nosso estado, aqui lá no Morro da Oficina, na recolhação de alimento, na rua, limpando, desobstruindo e ajudando as casas, né, depois da remoção dos corpos, aqui ajudando a procurar, né, isso aqui faz parte, também isso aqui foi lá na Vila Felipe, isso aqui já passou do Morro da Oficina. Então, assim, vários trabalhos, reconhecimento e orientação, sempre trabalhando em conjunto. Aqui no Morro da Oficina também. O GEDEM atuou naquele momento com 648 voluntários, em todas as frentes que envolvem uma calamidade. É aquilo que eu estava falando com vocês. A gente atua em todas as vertentes, não é apenas no resgate. Então, isso que a gente vai discutir muito isso, que é muito importante vocês atuarem isso. Nós trabalhamos no atendimento das famílias, gerenciamento de abrigo, arrecadação de alimentos, entre outras, principalmente na busca e salvamento, né? Conseguimos tirar várias pessoas com vida, graças a Deus. E, infelizmente, no auxílio de 96 pessoas, infelizmente, sem vida, como eu tinha falado, que vieram a óbito. Aqui são o GEDEM em outros municípios, aqui é o pessoal aqui da Caxias, aqui é o GEDEM de São Gonçalo, que fez a operação, que ajudou no resgate das vítimas de São Gonçalo. Esse trabalho levou a gente a ganhar a medalha Tiradentes. Essa medalha foi cedida pelo nosso amigo, o deputado Marcos Vinícius, igual eu sempre mando um abraço para ele, que o trabalho que, independente de qualquer vertente política, ele é sempre um amigo nosso, assim como outras pessoas que nos auxiliam, né? Como o Yuri, como outros, que são de outros partidos, e para a gente não tem, nós não temos vínculos partidários, então todo mundo que nos ajuda são bem-vindos. Não tem como não agradecer ao deputado por essa indicação e a gente ter sido votado por unanimidade para receber a medalha Tiradentes. Aqui o trabalho já, aqui é uma medalha que nós ganhamos em Petrópolis, né, do Padre Quinha, dado pelo presidente da Câmara, lá pelo Coruja, aqui na Conferência de Defesa Civil Nacional, aqui na Câmara Municipal de Areal. Então, assim, todos os locais aqui já é em São Gonçalo, recebendo da Câmara Municipal do vereador Tião. Então, a gente atua e vem falando todos esses trabalhos. Por isso que é importante a gente falar aqui desse levantamento. Quando a gente fala que a gente não sabe o dia nem a hora, mas vai acontecer de novo, isso aqui são todas as ações que nós trabalhamos até 2022. E agora, né, tem mais uma agora que é a desse ano, que teve as mortes também. Então, assim, são ao todo 34 anos com 16 calamidades, agora são 17, né, vão até restaurar, acertar isso, que é desse ano que bateu. E aí cada uma delas veio em 1981, quando nós iniciamos, 88, 92, 94, até chegar a 2022, com um total de 689 vítimas. Então agora, com mais essas vítimas que tiveram esse ano, nós vamos para 693 vítimas atingidas, e em vez de ser 16 calamidades, são 17 calamidades.
Isso no município de Petrópolis, né? Nós, como instituição, já trabalhamos em várias calamidades, nós já trabalhamos em vários outros locais e outras regiões. Ao todo, com 43 anos, são mais de 25 calamidades, desastres naturais que nós atuamos, né? E qual é a importância? A gente vê aqui, ó, que 2030, né, tem uma pesquisa da ONU, até 2030 nós temos uma projeção para ter um aumento de calamidades, podendo ter 560 catástrofes por ano, segundo a ONU. Temos que destacar a existência de uma forte conexão entre o desastre natural e a desigualdade. Isso é uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Geralmente quem sempre sofre são as pessoas mais pobres, porque elas acabam ocupando os lugares mais vulneráveis da cidade pelo problema da situação financeira. Aqui são para ter uma noção lá que aconteceu no sul, né? Para vocês verem que o sul do país, a gente tem no sul do país, é a primeira vez que vocês veem uma seca dessa do tamanho que teve na Amazônia, a maior queimada lá que teve no Pantanal, a maior queimada que teve em Minas. Então nós estamos vivendo aí um problema climático que vai afetar toda a nossa região, vai afetar toda a nossa estrutura. E grupos igual nós vão ter um papel fundamental daqui para frente, porque a mudança climática não é uma coisa que vai deixar de ser pauta e nem vai mudar porque a gente quer. Ela é evidente, a mudança climática precisa de uma responsabilidade nossa, como sociedade, como cidadão, de uma mudança de comportamento em todos os setores, porque nós vamos sofrer muito com consequências de acordo com essas mudanças que estão vindo daqui para frente. Por isso a importância do tipo de trabalho que a gente faz. Quis mostrar ali porque que é a importância do treinamento, explicar para vocês como que nós vamos fazer com que vocês demonstrem aí toda a sua seu amor ao próximo, toda a sua garra, toda a sua vontade de ajudar as pessoas, né? Junto com aquilo que a gente faz. Nós temos um ciclo de planejamento de atividades. O que é isso? Isso é importante vocês entenderem. Que esse ciclo de atendimento, o que é esse ciclo de atendimento? Você pode entrar no GEDEM em qualquer momento. Por quê? Porque nós fazemos um ciclo da primeira fase. Então, você pode entrar a qualquer momento, embora a gente bota início, né, porque tem o início do ciclo, mas você pode entrar no meio daquele ciclo e depois refazer o que faltou, para poder entender que, por exemplo, nós não somos um curso. A pessoa fala, o gerente dá curso. Não. Nós temos um curso de preparação para atuar dentro da instituição, para saber entender e para saber ajudar a comunidade da melhor forma possível, como representante da instituição, né? Como que isso aí funciona? Funciona da seguinte forma: a gente tem um ciclo. Primeira coisa é você entender o que é o GEDEM, é aquilo que eu já expliquei lá. Você já entendeu que nós somos o Comando da Paz, que nós temos a estrutura. Então, essa é a primeira parte do ciclo. Para ser GEDEM, para ser voluntário GEDEM, é necessário passar por um curso de capacitação institucional que explica a história da instituição, seus valores e princípios, seu modo de atuação em todas as vertentes que envolvem uma calamidade, bem como as normas de segurança, as noções básicas de primeiros socorros, para que possam estar aptos para atuarem em casos de necessidade. Então eu quero atuar de outra coisa. Beleza. Vai atuar no Comando da Paz nas outras vertentes. Para o GEDEM a gente vai ter esse tipo de tratamento. Vocês vão aprender todas as vertentes que envolvem. Nós temos dois tipos de uniforme, tá? Esse uniforme verde, que é o uniforme assim que você entra, adquire, que é o uniforme verde. A Kátia tirou essa foto aí em cima do colchão dela lá, essa foto é da Kátia, depois eu vou botar, agradecendo a Kátia aí pela foto. Esse uniforme verde para quando você entra, e a diferença do uniforme colorido é um procedimento que eu vou explicar ali na frente. Qual é o nosso plano de capacitação continuada? Nós temos um treinamento constante. O nosso treinamento ele é constante, ele não para. A gente está fazendo um ciclo constante. Depois que você termina aquele ciclo, você escolhe uma capacitação específica daquilo que você acha melhor atuar. Então, como é que é esse plano de capacitação? Primeiro, tem a aula inaugural, que é hoje. Você está tendo hoje uma aula para poder entender como é que funciona. Dessa aula você vai ter treinamentos, aí você tem as aulas práticas, as aulas teóricas, vai ter aula pela internet, e aí vem o simulado de um dia.
Depois do simulado de um dia, você vai pegar todas as outras aulas, vão ter isso, e vão ter mais um simulado de um dia. Aí vai vir mais uma fase de aulas teóricas, de aulas práticas, e você vem para assim. E assim a gente vai fechando o ciclo. Então, nesse ciclo, nós temos várias aulas, que esse ciclo geralmente tem 3 meses. Ele tem várias aulas, sendo que tem 3 aulas que são simulados de um dia, que começa às 8 horas da manhã e acaba às 5 horas da tarde, que pode ser num sábado ou domingo, né? Dependendo da demanda da maior número de alunos. E temos um que fecha, que é um simulado de 3 dias. Esse simulado de 3 dias é o simulado que a gente sai para um campo de treinamento. A gente sai numa sexta-feira e volta no domingo, 5 horas da tarde. Então a gente simula durante esses 3 dias tudo que nós aprendemos nesse ciclo para que vocês possam atuar com mais sabedoria e ali a gente possa fazer uma avaliação do aprendizado e cada um vai. O que é importante entender? Esse simulado ele não é feito para disputa de ninguém, ninguém ali vai fazer para saber quem é melhor do que o outro, não. O simulado é feito para a gente poder conhecer a, o limite e a capacidade de cada pessoa e saber onde a gente pode botar ela em qualquer lugar quando tem uma calamidade. Então não significa, mas eu fui para o simulado e eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou eu não consegui fazer. Gente, não tem problema nenhum. Tanto é que o nosso simulado é feito com crianças de 12 anos até 70 anos, o mesmo simulado. A gente não separa mulheres, não separa homens, não separa nada. As mesmas funções são dadas para todo mundo. Porque é assim que é a calamidade. A calamidade não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe nada, se é rico, se é pobre. É o momento que a pessoa vai ter que atuar com pessoas de diversa idade, com pessoas de diversa nacionalidade, com pessoas de diversas categorias de classes sociais, etc. Então a gente tenta botar o curso na maior realidade possível para que a gente possa entender e atuar desse sistema, né? Esse é um diferencial nosso. E aí depois vem a fase, que já fez a primeira fase 1, que é a iniciação da capacitação, e você fechou esse ciclo. Então o que vai acontecer depois do simulado? Depois do simulado vem a capacitação. O que aconteceu nesse ciclo que você fez? Você aprendeu um pouquinho sobre posto de comando, você aprendeu um pouquinho sobre gestão de risco, sobre plano de emergência, plano de contingência, sobre pluviômetro caseiro, sobre resgate de vários diversos, resgate de animais, busca e salvamento. Você vai aprender sistema de comando, gerenciamento de abrigo, comunicação de emergência, né? Você vai aprender gerenciamento de crise, psicologia de desastre, brigada florestal, tudo assim. Todas essas vertentes você vai ter uma noção nesse espaço de ciclo que a gente tem aqui, nesse ciclo. Você teve uma noção. Passou do simulado, aí você vai escolher em qual área você quer se especializar. Então, exemplo. Vamos dar um exemplo assim. Eu fiz aquilo, fechei até o simulado, gostei. Eu fui lá para o simulado e eu gostei de ser do posto de comando. Eu gostei de fazer gerenciamento de crise. Eu gostei da comunicação de emergência. Eu gostei de salvamento em altura. Você vai escolher o que você gostou e aí você vai se especializar naquela área. Aí vem o segundo passo, que é a especialização. E como que é feita a especialização? Vai depender de cada um, porque cada um é voluntário. Então, é o tempo, é dedicação, até a pessoa achar que está apta para aquela função, tá? E aí, essas especializações, ela vem, essa especialização, ela já vem junto. Opa, peraí aqui. Beleza. Essa especialização, ela vem com treinamento e aí cada um vai se especializar na nossa área. Aí, para a especialização, vem as cartilhas necessárias, né? A pessoa vai receber com o instrutor, igual essa aqui, gerenciamento de crise de emergência. Essa aqui que foi feito do veterinário, que o nosso salvamento, a pessoa já tem um treinamento, já sai, né, do treinamento como auxiliar de veterinário para poder ajudar. Então, ele é feito dessa forma. Depois vem a coordenação e hierarquia. O que é isso? Né? Aquela pessoa que quer fazer parte da coordenação, que quer ajudar. Eu quero ajudar a fazer o simulado, eu quero ajudar a fazer aquilo, eu quero ajudar no resgate, eu quero ajudar. E ele passa a virar um coordenador, porque ele tem mais tempo hábil para poder fazer. Né? Por exemplo, é aquela pessoa que tem mais tempo. É igual que você, é um trabalho voluntário, eu tenho mais tempo para me dispor da entidade, então eu vou pedir e aí, conforme o tempo dela, ela vira um coordenador para atuar e ajudar mais a gente no trabalho específico.
E também tem o trabalho aí vem aqui, essa graduação que é uma graduação interna, depois nós vamos falar sobre ela, não vou falar sobre ela aqui agora, depois vocês vão entender ela quando estiver dentro. E aí vem os instrutores, quer dizer, eu posso me tornar instrutor. Para me tornar instrutor do GEDEM, não tem tempo. Se você é um voluntário que já tem uma qualificação, você demonstra que tem uma. Aqui estou dando um exemplo do Fábio dando a altura e eu estava dando rádio. Então, depende da qualificação, você passa o teu conhecimento. Por isso que é importante. Aqui não tem, para ser instrutor, a pessoa tem que ter tantos anos de instituição. Não, ela tem que ter uma qualificação, passar por um treinamento para falar a mesma linguagem e ajuda na instrução do nosso pessoal, né? Isso é fundamental porque a gente poder pegar a qualificação. Você é um voluntário que já é veterinário. Você pode ajudar muito bem a dar instrução para o nosso equipe de resgate animal da melhor maneira possível, né? E aí vem a direção do Comando da Paz, que aqui o Comando da Paz é uma instituição que está toda certinha, legalizada, né? E aí a gente faz parte da instituição, ela cumpre todas as normas com a eleição, para poder cumprir todas as partes. E agora que é essa novidade que é importante para todos nós, que agora nós temos uma sede própria, que a nossa intenção é fazer o nosso campo de treinamento ali. E aí nós vamos fazer aqui um campo de treinamento específico para atender toda a nossa comunidade, todo o nosso trabalho e toda a parte do GEDEM, né? Então, tem muita coisa que nós vamos passar, mas o básico hoje, para que vocês possam entender, é isso. Agora nós temos um campo, nós vamos preparar aquela nossa sede para ter o nosso próprio campo de treinamento específico, para que a gente possa atender da melhor maneira possível nossos voluntários. E aí depois vocês vão ver um vídeo específico sobre a nossa sede que nós vamos estar atuando. E agora eu vou deixar vocês, né, dessa parte toda pronta de como que é e vou agora entrar no detalhe do pluviômetro caseiro. Por que isso que eu gosto de falar sempre pluviômetro caseiro na primeira aula? Porque é muito importante que você monte a sua estação meteorológica logo assim que entra, para que a gente possa ter registros, que a gente possa ter anotações dos índices pluviométricos da sua região, para a gente poder fazer um mapa e poder ajudar na orientação, principalmente quando houver chuvas e houver necessidade. Então vamos para essa segunda parte e já agradecendo aí todo mundo que está aqui. É importante fazer as anotações que nós vamos fazer perguntas específicas para quem assistiu a aula lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então continua assistindo a aula do pluviômetro agora, tá bom? Já tivemos aqui uma explanação de como funciona a nossa instituição, né? E aí agora a gente vai fazer assim um levantamento rápido, uma aulinha rápida, básica, de um sistema que a gente utiliza há muitos anos, que é o pluviômetro caseiro. Nós conhecemos esse sistema pelo nosso amigo engenheiro Rolf, e ele levou essa experiência para a Defesa Civil de Petrópolis em 1990, né? Nós conhecemos antes, mas a implantação para vigilante da chuva foi em 1990. Vou explicar para vocês como é que é o pluviômetro, né? O pluviômetro caseiro, ele é o mesmo sistema que a Defesa Civil usa, que o CEMADEM usa, só que eles utilizam automático e nós utilizamos o sistema caseiro, feito com garrafa PET. Antigamente era feito com outro tipo de material e eu vou explicando para vocês agora, bem resumido, e depois a gente vai ter uma aula bem profunda sobre isso. Mas a aula de hoje você já vai saber confeccionar, montar e tirar umas medições para poder ajudar. Qual é o objetivo do pluviômetro caseiro? Primeiro nós vamos falar agora o porquê o pluviômetro. Então, vou te explicar aqui como é que ele surgiu e nós vamos falar como é que ele vai funcionar para que você possa entender melhor o sistema. O pluviômetro caseiro, né? Ele foi feito para a gente atender um trabalho junto com a Defesa Civil, e chamado numa equipe de vigilante da chuva. Essa equipe de vigilante da chuva, quem denominou esse nome, quem apresentou dessa forma, foi o engenheiro Rolf, que é um amigo nosso, e nós, né? Muita gente acha que foi o Comando da Paz que criou o programa. Não, nós não criamos nada, nós só popularizamos uma coisa que já existia. Isso é legal a gente colocar, porque, por exemplo, quando nós conhecemos o programa já existia há muitos anos. O programa já há muito tempo já existia, era usado na agricultura, era usado em vários locais. Quando nós conhecemos através da Defesa Civil, lá através do Rolf,
antes da Defesa Civil, desculpe, ele apresentou, era feito com cilindro, foi feito com garrafa comum, que era feito com garrafa de 55, aquela de 51 de cachaça, que cortava, de vidro, aí tinha que escrever com a medição com diamante para ficar escrito na garrafa. Aí depois nós fomos criando. Aí quando eu era estampador, eu fiz um adesivo e nós adaptamos como os comandos da paz aquele pluviômetro em garrafa PET. E foi isso que popularizou. Mas não foi nós que criamos, nós só adaptamos para a garrafa PET um trabalho que o Rolf já tinha ensinado para a gente. Aí como é que ficou isso, né? E aí vamos passar agora para vocês esse mecanismo, como é que ele é feito. Então o Vigilante da Chuva foi criado. Isso foi apresentado a primeira vez num congresso lá do meio ambiente, no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Na grande tragédia que se abateu aqui em fevereiro de 1988, dia 5 de fevereiro, já tinha sido alertado, já tinha sido utilizado, mas ninguém dava ouvido, ninguém conhecia o sistema, né? Lembro que até na barreira da Casimiro de Abreu, a gente foi para a rádio, um amigo nosso foi para a rádio, o Rolf foi comunicar, e ninguém deu ideia de que funcionava esse sistema. Já em 1990, aí, junto com a Universidade Católica, o Rolf e mais as equipes da Defesa Civil e outras pessoas, de agente tal, utilizamos ele no primeiro projeto de criação de núcleo de voluntários de Defesa Civil de Petrópolis. E aí foi utilizado e aí virou uma ferramenta da Defesa Civil para os voluntários. Naquela época ainda não existia o pluviômetro automático e a gente utilizava o caseiro. Em 91, a gente já usava segundo os técnicos independentes, o modelo salvou milhares e centenas de pessoas já utilizavam. A gente mesmo fazia campanha de casa em casa, fazia campanha nas escolas, e assim a gente fazia no trabalho preventivo. A gente ia para, por exemplo, nós fomos nas escolas municipais. Na época a gente tinha feito assim, a gente cadastrava as casas da comunidade, ensinava eles a medir o pluviômetro e quando chegasse um determinado volume, eles saíam de casa preventivamente. Se a casa não caísse, eles retornavam. Assim nós conseguimos fazer um trabalho bem preventivo lá na época da Defesa Civil, na época do Comando da Paz, né? Que é utilizado até hoje pela gente. A gente nunca deixou de utilizar o pluviômetro caseiro. Em alguns momentos, né, nós conseguimos fazer com que ele fosse mais implantado e mais utilizado. Então tem época que ele desaparece, tem época que ele volta e assim, né, é que funciona, infelizmente, as coisas no poder público e na sociedade civil também, na nossa comunidade. Então vamos lá. E aí, isso aqui é a gente lá no primeiro núcleo de defesa civil, em 1990, com a implantação do Vigilante da Chuva. Em 92 a gente já usava, né? Fizemos um trabalho muito forte. Ele foi apresentado como modelo de ecologia lá por mais de 6 mil engenheiros na Alemanha, recebeu prêmios, né? Em 2001, quando eu era secretário, quando eu era coordenador de defesa civil, eu implantei junto com os agentes de saúde no município, que a gente tinha aqui 130 e poucos agentes de saúde, e aí cada agente de saúde virou um vigilante da chuva. E aí eu incluí no salário deles na época R$ 200 para que eles pudessem fazer aí um trabalho. O projeto ganhou o primeiro lugar no concurso promovido, etc. Então, passando isso aqui para vocês poderem ver, de 50 projetos, né, em diversos estados do país, esse projeto tirou o primeiro lugar. Aí nós fomos chamados para ir lá na Ana Maria Braga, para explicar como é que surgiu, como é que foi feito. E nós fizemos uma reportagem, ela explicou tudo que foi, como é que porque ela pesquisou em outros estados já sendo utilizado, até chegar aqui no primeiro que foi utilizado aqui em Petrópolis com a gente. Como fazer o pluviômetro caseiro? Aí que vem aqui coisa simples demais para a gente poder utilizar o nosso pluviômetro. Então, simples, tá? Você vai pegar uma garrafa PET, aqui. Tem que ser lisa, não pode ser aquela garrafa de Coca-Cola. Por isso que eu trouxe essa aqui para vocês poderem ver. Pode ser aquela transparente, uma verde transparente, não tem problema, tá? Ela tem que ser lisa. Aqui tem um risquinho aqui, ó, vocês vão entender que a gente vai utilizar esse risco aqui e esse risco que tem aqui em cima, tá? Então, se você vai pegar uma coisa dessa aqui simples,
para que essa daqui vai tornar o pluviômetro caseiro para que você possa utilizá-lo. Então aqui ó, você vai precisar de uma régua, uma caneta piloto ou um adesivo. Por que isso? Porque se eu tiver o adesivo, eu vou pegar o adesivo, igual a gente tem o adesivo do GEDEM, do Comando da Paz. Eu vou pegar o adesivo, vou colar na garrafa. E aí eu já vou ter o meu pluviômetro pronto. Tá? Porque o adesivo tem... Esse adesivo é transparente, tá? Ele está aqui branco, mas ele é transparente. Tem gente que copiou o adesivo para fazer e acabou fazendo com ele branco. Então você não consegue ver. Então eu vou abrir aqui para vocês poderem ver. O nosso adesivo, ele é transparente. Então ele vai pegar aqui. Eu estou tentando abrir para vocês poderem ver aqui. Vamos lá, aqui ó. Vamos lá, abrir. Ó, ele é transparente, ele não é branco, tá? Para que ele é transparente? Para que você possa colocar na garrafa. Aqui assim, ó. Vamos colocar na garrafa. E aí ele vai ficar transparente para você poder ver a água, poder observar. Mas como nós explicamos isso aqui uma vez, branco assim por causa do papel, aí fizeram o adesivo branco, tá? Não façam branco se você quiser fazer o adesivo, faça ele transparente. Ou você vai colocar uma régua e vai usar com caneta de retroprojetor. Aquela caneta de slide, de caneta de retroprojetor antiga, tá? Aí você vai pegar e vai fazer. Juntou isso aqui. Como que nós vamos fazer a medida correta? Vou pegar, vou colocar a régua, usar o retroprojetor e vou escrever ali, a cada 1 centímetro, eu vou colocar 10, 20, 30, como se fosse 10 milímetros. Então, a anotação sempre vai em nota em 10, para que vocês possam observar. Se eu for escrever, eu vou escrever em 10, de 10 em 10. Então, assim, aonde está 1 centímetro, eu vou colocar 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, porque passa a ser milímetro, em vez de ser centímetro, tá? Porque essa é a medição que nós vamos fazer por milímetro, ok? Então, isso aqui é importante para você poder entender que isso aqui vai ser feito dessa forma. Passando para cá, aí a gente volta lá para poder ver. Fez o milímetro, fez a anotação. Vou fazer, lembra daquelas duas marcações que eu falei da garrafa? Nós vamos pegar a garrafa nas duas marcações e vamos cortar na parte de cima. Colar ela, o adesivo, olha só, o adesivo tem que ser colado nessa marquinha aqui. Tanto é que no adesivo, vai estar escrito ali no adesivo, ó, complete com água até este nível. Então, nesse adesivo, desculpe, nesse adesivo que você vai estar aqui, você vai ver ali, ó, complete com água até este nível. Por isso que tem que ter esse risquinho aqui, ó. Vai colar esse adesivo com o risco vermelho no risquinho da garrafa. Então vai começar daqui para frente. Por que isso? Porque depois eu vou nivelar isso aqui com água ou com qualquer outro produto. Por quê? Porque essas arestas que tem aqui, ela vai dar diferença na medida. Então eu preciso completar com água até esse nível. Que a água, quando depois completar aqui, ela vai fazer a chuva, a medição dali para frente. Senão eu vou perder tudo que cair aqui antes da medição, tá? Fiz isso, passei para o lado, o adesivo e o pulviômetro está pronto. Então eu tenho o adesivo pronto. Ou ele desenhado, ou ele riscado, ou ele adesivado, né? Aí é a sua melhor forma de fazer. Vou colocar ele em um local, vou fixar ele. Geralmente a gente fixa ele num local. Por que eu tenho que fixar ele? Porque é importante eu fixar ele. Por quê? Porque como ele é uma garrafa, se eu não fixar ele, o vento vai derrubar. Então o vento vai jogar ele para um lado, vai jogar ele para o outro. Então o que é importante? Eu tenho que fixar ele em algum lugar. Antes a gente fixava ele dentro daqueles tijolos de laje, ele cabe certinho ali no tijolo de laje. A gente colocava ele ali no tijolo de laje, para ele não virar. Mas aí você não conseguia ver. Então depois nós fizemos suporte para você poder ver e orientar. Vai colocar ele num local bem específico, tá? Você vai botar um suporte. Se você fizer um suporte igual está aqui, faça ele com 1,5 m de altura e vai colocar ele em um local onde a chuva possa entrar normalmente. O que é isso? É entrar sem interferência de nada.
Quer dizer, se você colocar ele em algum outro local, que a parede está do lado, que tem uma árvore do lado, a chuva não vai entrar ali normalmente. Vai ter algum tipo de interferência e a sua medição vai ficar comprometida. Por quê? Porque você não sabe o que aconteceu, qual é o milímetro exato que aquela chuva provocou naquele local onde o pluviômetro está. Por isso que é importante. Como isso? Estou colocando meu pluviômetro em algum lugar. Vamos dizer que ele está aberto aqui. A chuva vem. Se eu estar numa parede, a chuva vier de lado, ela não vai entrar. Então ele tem que ficar no local aberto para que você possa fazer toda a orientação. Tem que ser seguida para que você possa fazer uma anotação perfeita. Porque essa anotação vai influenciar na sua soma para saber se a família vai sair de casa ou não. Atenção, é o seguinte também, uma observação. Tá? Quando a gente fala para a pessoa sair de casa, são quem mora em área de risco e quem mora em locais que está propenso ao deslizamento, que com uma determinada quantidade de chuva, aquela área ou a casa ou o local que ele está possa ter algum tipo de deslizamento provocado pelo acúmulo de água no solo. Então não é porque teve um pluviômetro, o pluviômetro chegou a 100. Se você mora num local que não tem problema nenhum, que não é área de risco, que é um local que suporta esse tipo de acúmulo de chuva, não vai acontecer nada. Por isso que a gente fala sempre isso. São casas cadastradas, locais de área de risco, né? Nós, como GEDEM, e é importante você da sua comunidade estar me ouvindo, você procurar o seu NUDEC, né? Ou o NUPDEC, o Núcleo de Proteção de Defesa Civil Comunitária. Então, você procurar ali para poder trabalhar em conjunto, saber qual é a área de risco, quais são os locais propensos a deslizamento, qual é o que tem um risco alto, um risco médio, um risco forte, etc. Tem todas aquelas medições que são utilizadas pelos agentes de defesa civil, pela comunidade e quem trabalha nessa área, tá? Então, sempre procurando esse detalhe. Como que vai funcionar? Para cada 1 milímetro de chuva que cai, é como se você tivesse ali 1 litro de água. Então, para cada 1 milímetro, você tem 1 litro de água. Né? 1 milímetro por metro quadrado, por metro que a gente chama de metro, né? De metro, por exemplo. Vamos dar um exemplo que você tivesse uma caixa de 1 metro por 1 metro. E nessa caixa de 1 metro por 1 metro, você vai ter ali 1 milímetro de chuva. O que vai acontecer? É como se você tivesse 1 litro da água por milímetro, tá? Que a gente chama de milímetro cúbico, tá bom? Então, assim, choveu 10 milímetros, você teria 10 litros de água por metro cúbico de solo, encharcando o teu solo, tá? Tá, deu para entender esse pedacinho? Então, eu vou voltar aqui. Para cada 1 milímetro de chuva, tá? Você tem 1 litro de água. Então, se eu tenho 10 milímetros de chuva, eu teria 10 litros de água em 1 metro, vamos lá, 1 metro quadrado de área, que é 1 metro que você tem ali da sua região. Vamos dar um exemplo assim, que choveu 200 milímetros. É como se você tivesse uma caixa de 1 por 1 com 200 litros de água ali naquele pedaço, tá? Só para você ter uma noção do tempo e do peso que provoca a água e a chuva no solo. É um trabalho rotineiro que a gente precisa fazer. A gente tem que ter umas medições específicas. Então, o que é isso? O que eu vou explicar agora para vocês, vocês vão receber aqui no PDF. Quem está na aula presencial recebe impresso. Tá? Aqui é uma explicação de tudo que precisa ser necessário. Aí aqui tem como você vai usar a medição, que eu vou explicar agora. Aqui tem tua tabelinha para você fazer uma tabelinha, tá? E aí vem o adesivo junto. Então você vem com isso aqui junto com o adesivo. Para você colocar, você recebe assim, tá? Seu trabalho com o seu adesivo para você poder criar o seu pluviômetro em casa, tá bom? É assim que a gente utiliza na nossa equipe, no trabalho do GEDEM, para que a gente possa ter a nossa equipe fazendo esse trabalho. Como que é feito? Você vai pegar aquela tabelinha, é um trabalho rotineiro, você vai escolher um local que vai colocar o pluviômetro, e todo dia, vamos botar um exemplo, que 7 horas da manhã você vai lá e vai avaliar e ver a quantidade de chuva que caiu no seu pluviômetro. O pluviômetro deve ser esvaziado todos os dias. Tu vai chegar lá, vai olhar,
fazer a anotação, jogar água fora e botar no local. Se não choveu, tu vai botar 0. Se tiver dado aquele dia daquela chuvinha fina, aquela coisa todinha, e não choveu nada, não deu acúmulo, mesmo assim você vai anotar, em vez de você botar 0, porque não tem sol e tá aquela chuvinha fininha, você vai botar um T, que representa traço de chuva. Isso é importante para você saber no cálculo lá na frente como que nós vamos fazer a medição. Havendo a chuva, você vai anotar o milímetro de chuva que vai estar ali dentro, tá? Como que é isso? Vamos dar um exemplo que tem essa tabelinha aqui que você está vendo aí, é a mesma tabela que você vai estar aqui, tá? Então vamos dar um exemplo, que eu vou fazer a minha anotação aqui e vir para o lado de cá. Então, vamos dar um exemplo que no dia 1º, né? Começa aqui, então nós vamos fazer essas anotações. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma base, anotar meus dados e criar uma base. O que é isso? Eu vou colocar o meu pluviômetro na minha casa. Coloquei o pluviômetro, está aqui do meu lado, no meu quintal. Então aqui é uma estação pluviométrica minha, do GEDEM. Para mim poder, para mim não, desculpa, para que eu possa fazer a medição correta e passar essa medição para a nossa equipe. Então, para que eu possa ter uma estação correta, eu pego e vou colocar o meu pluviômetro e fazer uma marcação do local que ele está. Por que isso é importante? Porque às vezes eu tenho uma rua, vai ver isso aqui em Petrópolis, é muito comum. Tu tem uma rua grande, quase 1 quilômetro, né? E muitos locais são assim, em que chove numa parte da rua e na outra parte da rua não chove, mas o endereço é o mesmo. Então, se eu falar assim, está chovendo na rua João de Farias 30 milímetros, aí vê se está chovendo lá embaixo 30 milímetros, e na parte de cima da João de Farias não está chovendo nada. Então, eu preciso dizer qual é o local exato. Por isso, a gente monta uma estação e coloca ali os dados necessários para que a gente saiba qual é o local, para que a gente possa informar e para que a família saiba qual é a realidade dela. Porque, um exemplo, nós vamos falar que a Estrada da Saudade, que é aqui um bairro que a gente conhece, o índice pluviométrico ali foi de 100, tem que todo mundo ficar em alerta. Não. Às vezes tu choveu 100 num pedaço da Estrada da Saudade, o outro pedaço da Estrada da Saudade nem choveu. Aí tá alarmando aquele bairro todinho e de repente daqui a pouco perde a credibilidade, aí quem realmente precisa acaba não saindo. Por isso que é importante que cada um faça a sua medição pluviométrica com o seu pluviômetro caseiro da região que ele mora. Por quê? Para não ficar dependendo de alerta ou de alarme de outras pessoas. Por quê? Porque nem sempre, vou dar um exemplo assim, os pluviômetros automáticos do governo, da Defesa Civil, do CEMADENS, eles são espalhados por pontos estratégicos da cidade, para pegar a área toda. Então, às vezes, o pluviômetro que está automático, que está numa determinada área, não atinge a tua área, né? Então, por quê? Porque não tem como eles colocarem pluviômetro em tudo. Então, a hora que eles estão ampliando, a hora que eles forem colocando em tudo, você, se já tiver um automático perto da sua casa, em vez de você fazer a medição, tu vai entrar no site do CEMADEM, no site do INEA, e vai ver a medição ali em tempo real, porque eles são automáticos. Não há necessidade. Mas como você não tem perto da sua casa, tu faz o pluviômetro caseiro. Beleza? Então, fez a medição. Vamos voltar aqui para o nosso... Como se faz a nossa estação. A minha estação eu denomino a estação Alcobacinha Gedem, que é o meu local. Eu sou o vigilante, Neném Peixoto. A minha rua, eu vou colocar aqui, Rua João de Faria 733, Alcobacinha, Itamaraty. Aí eu vou anotar ali o índice que choveu, dando um exemplo aqui. Hoje choveu 45 milímetros, então eu anoto, no período de 24 horas. Por quê? Porque eu faço a medição toda 7 horas. Então, eu fiz de 7 horas de ontem para 7 horas de hoje. Então, entre esse intervalo de 24 horas, choveu 45 milímetros. Coordenadas, e aqui tem as coordenadas para poder saber aonde o meu pluviômetro está. E é importante que agora a gente está colocando, que eu não botei aqui, o horário. Por que botar o horário? Esse aqui não foi o horário. Porque como a gente mede de um dia para o outro, e a medição da Defesa Civil, do CEMADEM, é feita por dia, por exemplo, assim, eles pegam 0 hora e vai até 0 hora do outro dia. A gente pega 7 horas, então a gente está pegando aí 2 dias diferentes. Estamos pegando 24 horas também, mais de um dia anterior junto com o dia de hoje. Então isso
é importante colocar para a gente saber qual o dia que foi. Né, durante essas 24 horas, foi na parte da manhã do dia de hoje. Então, a gente coloca também a data para ficar mais fácil. Quem tem a capacidade de fazer a medição todo dia, meia-noite, aí não tem esse problema, né? Porque aí vai no período, vai botar a data e o dia certinho. Então, faltou aqui a data e a gente coloca a data aí porque eu esqueci de botar. Depois eu vou, na outra mais profunda que a gente vai passar, eu já vou botar aí já com a data toda certinho. Bom, fizemos assim, vamos dar um exemplo que no primeiro dia choveu 35 milímetros. Então vou pegar, fiz a anotação do meu pluviômetro, esvaziei, coloquei no lugar de novo. No outro dia choveu mais 20 milímetros. Então eu tenho acúmulo de água de um dia, acúmulo de água do outro dia. Então quanto que eu tenho de acúmulo de água no solo de 2 dias? Eu tenho 55 milímetros de acúmulo de água no solo. Tá? Uma coisa que é importante que eu quero passar para vocês, para a gente poder entender um processo, que eu pulei ali e vou mostrar para você, é que o que é importante nós sabermos. Aqui nós temos assim, ó, 60 milímetros é o nível de alerta. O que é isso? A maioria das casas, a partir de 60 milímetros, estiver numa área de risco, ela já está correndo risco de deslizamento. 80 milímetros é um nível crítico e 100 milímetros nós chamamos de nível de abandono. Por quê? Porque tu está numa área crítica aqui, essa área crítica de Petrópolis, qualquer chuva acima de 80 milímetros, a tua casa pode cair a qualquer momento. Então, passou disso, você vai. Por que a gente bota o 100, o nível de abandono? Porque é muito provável a casa que já está pré-determinada a cair numa área de risco, quando ela chegar ao nível de 100, ela via cair pelo local que ela está. Né? Não é a casa em si, mas sim a área de risco que pode deslizar. Ou deslizamento em barrancos que estão acima dele ou abaixo da casa, fazendo com que ela possa cair. Tá? Por isso que é importante a gente fazer essas medições. Então aqui nós já temos um acúmulo de 55 milímetros. O que é isso? Vamos lá, e choveu o outro, choveu no terceiro dia. No terceiro dia, chove 45 milímetros. Então nós temos um acúmulo de 110 milímetros de chuva. Então isso daqui já faz com que a casa possa cair. Aquilo que nós acabamos de falar. O que acontece? Por isso que é comum, às vezes, acontecer isso de as pessoas verem assim, choveu o primeiro dia, choveu o segundo dia, aí no terceiro dia começa a cair barreira. Por quê? Porque vão encharcando o solo e depois, às vezes, chove a mesma quantidade que choveu no dia anterior, mas o solo já está encharcado. E aí, com essa soma de acúmulo de água, de milímetros de chuva, isso vai caindo. Por isso que é comum, às vezes, você ver no jornal, a pessoa falar assim no jornal, choveu mais nesse dia do que choveu o esperado para o ano todo, para o mês todo. Né? Vamos dar um exemplo que aconteceu isso em março. Choveu mais no dia tal do que esperado para o mês de março todo. Por que isso? Porque essa medição ela já é feita há vários anos. E aí vai tirando a média do mês. Vamos supor, choveu 10 milímetros num dia, choveu 10 milímetros no outro, e no prazo de 30 dias choveu 320 milímetros no mês de março, e durante 10 ou 20 anos, 30 anos, a média é essa. Então eles tiram uma média da chuva. Então quando vem um dia e choveu mais do que aquela média que foi esperada para o mês todo, dá essa informação para que vocês saibam o que está acontecendo. Esperado para o mês todo, né? Em apenas um dia. 110 o acúmulo. Aqui nós já estamos em nível de abandono, tá? Então vamos lá assim, deu um total, chuva 14. Vamos botar aqui que isso aqui eu queria explicar para vocês. Vou voltar. Que é o seguinte, vamos dar um exemplo. Eu dei um exemplo no primeiro momento de um dia após o outro, tá? Mas no verão é muito comum de nós termos chuvas igual essa, igual esse exemplo que eu dei, só que por hora, como aconteceu em vários momentos na nossa cidade. Como assim? Chove, tá o sol igual tá agora, hoje o dia tá lindo aqui em Petrópolis, estou aqui da minha janela, eu tô vendo. E aí quando dá 2, 3 horas, 4 horas, o tempo começa a fechar. Aí o tempo fecha, depois que o tempo começa a fechar, vem a primeira chuva. Então vamos dar um exemplo que a primeira chuva fosse igual aquela que eu coloquei naquele exemplo de um dia. Primeira chuva deu 35 milímetros.
Aí passa, melhora um tempinho, para de chover, daqui a pouco vem a segunda chuva, que chove mais 45 milímetros. Aí depois para de chover e vem uma terceira chuva que chove forte. Por isso que às vezes acontece a calamidade em um dia, porque as primeiras chuvas fazem o acúmulo e as outras chuvas vão fazendo deslizamento. Ao invés de fazer por dia, faz por hora no verão. Essa é uma diferença porque o verão tem essa característica, tá? Então, por isso que é importante a gente tomar muito detalhe disso. Então, vamos dar um exemplo aqui que eu dei, ó, choveu 20 milímetros às 14 horas, 15 horas 35 e às 16h45. Então, já tem um total de 110, como dei um exemplo daquele lá. Então, nesse mesmo dia, já começa a cair de barreira. Aí, se viesse uma quarta chuva lá para 8 horas da noite, uma chuva de 100 milímetros. Então, vai acontecer isso aqui. O que é importante vocês entenderem? Né? Que a quantidade de milímetros, ela é fundamental para você saber quanto que vai cair ou não a barreira. Tá? Uma outra coisa que é importante é que a medição, quando eu tenho aquele processo que eu boto ali atrás, que eu falo do traço de chuva, é que quando não chove, mas tem o traço de chuva, a gente bota o T, é porque a evaporação, o modo de raciocínio é diferente. Nós vamos explicar isso tudo na segunda aula, uma aula mais importante do pluviômetro, que hoje a gente está falando sobre como confeccionar e você entender como é que é feita a medição. Tá? Na aula 2, específica de pluviômetro, vocês vão entender melhor e poder fazer uma medição mais tranquila. Mas o que é importante isso? Como é a primeira aula, para que vocês confeccionem e já tenham em mente e já comecem a fazer a sua anotação, tá? E depois, na aula seguinte, nós vamos passar todos os detalhes para você. Isso aqui é para vocês poderem entenderem qual é a nuvem. Nós temos vários tipos de nuvens, né? E essa nuvem que você está vendo à direita, que a gente chama ali de cúmulos nimbus, é a chuva que provoca o nosso maior problema, principalmente em Petrópolis, na cidade do Rio, que são as chuvas mais fortes. Elas são as chuvas que têm, né, pode provocar grandes problemas, e essas outras que são aqui os nimbus stratos. São chuvas nuvens que a gente pode já avaliar, já olhar, e são nuvens que você vai começar a olhar e perceber que ela pode trazer problema para você. Para você ter uma noção, essa nuvem que a gente chama de cúmulos de nimbus, né, ela pode chegar a uma base de 700 a 1.500 metros, o todo chegando a 24, tá? Ou a 35 quilômetros de altura, sendo uma média de 9 a 12 quilômetros, né? Então, assim, a média dela de 9 a 12 quilômetros, ela pode chegar a 24 a 35. Então, a gente imagina uma nuvem desse tamanho caindo em alguns minutos e algumas horas. Por isso que dá esse problema de calamidade. Porque vamos dar um exemplo que ela caia em uma hora, uma nuvem dessa. E pode acontecer aí o que aconteceu aqui em Petrópolis, dar 500 milímetros de chuva, né? Para você poder entender, quando você olha o jornal, né, você vai ver o Jornal Nacional, geralmente você vai ver uma foto igual essa daqui, que são essas nuvens que estão vindo e dependendo da intensidade, ou do volume, ou do peso, ou do tamanho dela, ela vai já dando pela cor a quantidade de milímetros que podem cair na sua região. Para isso tem um site que a gente utiliza, que é o alertario.rj do governo, que é o radar meteorológico em Sumaré. Vai pegar esse endereço que nós vamos passar para vocês depois. E aí você consegue ver em tempo real essas nuvens andando. Essas cores têm essa medida, né? Que é uma medida térmica. Conforme tu vai vendo aquelas cores ali, tu vai ter uma noção em milímetros de quanto que aquela nuvem pode cair. Isso tudo nós vamos ver com todos os detalhes, fazendo todas as nossas orientações. E aí ela fica assim, o radar que a gente utiliza é o radar de Sumaré, que é com aquele endereço. Você consegue ver um raio, aqui está Petrópolis. E quando você aperta o play, ele aperta o play dele, ele vai te dar em tempo real as nuvens chegando. Vai ficar assim. E aí você consegue ver de acordo com aquela tabelinha que tem lá. Então, esse assim é uma forma que a gente utiliza, né? Mas a gente já tem uma prática, a gente vai fazendo cálculo, né? Isso tudo a gente vai passar para vocês com calma, que hoje eu estou fazendo um resumozinho, porque a gente já teve uma aula de apresentação, então uma aula nossa de pluviômetro que nós vamos fazer, específico para que vocês possam entender. Mas por que que eu fiz isso e quis fazer já essa de pluviômetro?
Porque é muito importante, gente, todos nós temos uma estação dessa dentro de casa. Por quê? Porque todo o nosso sistema de alerta, todo o sistema de alerta da cidade, todo o sistema de alerta da Defesa Civil, tudo que vocês vê é baseado em índice pluviométrico de chuva. É o índice pluviométrico de chuva que faz nós entrarmos em estado de alerta. É o acúmulo de água que vai fazer um trabalho. Na outra aula que nós vamos dar para vocês sobre pluviômetro, em que nós vamos mostrar como vocês vão fazer as medições, tudo direitinho, fazer conta, né? Saber quando chove na cabeceira, para poder ver aonde vai alagar um local. Porque se você começa a fazer essa medição e você vai gravando ela, vai chegar uma hora que você vai ter uma receita de bolo. É assim que a meteorologia funciona. A meteorologia vai pegando tudo que está acontecendo, vai fazendo um banco de dados e vai vendo quando que aquilo se repete para poder lançar o alerta e o alarme. Então, isso é importante para que a gente possa utilizar dentro do nosso sistema. Por isso que a gente fala sempre isso de fazer o pluviômetro caseiro para que a gente possa fazer. Então, aqui não é essa aula que eu estou dando para vocês aqui, né, é um resumo do resumo. Mas é importante para que você. Por que isso? Para que você que está entrando agora já saiba que a tua primeira missão como membro voluntário do GEDEM é criar a sua estação meteorológica, criar a sua base, ver qual é o seu local. Ah, mas eu moro em local que não tem problema de chuva. Não tem problema. Ah, tu vai passar 20 dias sem chover, tu vai botar 20 dias que não choveu. Mas a hora que chover, a gente precisa saber quanto choveu. E por quê? Porque aqueles 20 dias de intervalo de chuva, que veio um calor, que veio o quê? A primeira chuva, ela é o suficiente para provocar o desastre? Qual é o milímetro que vem naquela chuva? Por que que aquela chuva depois que veio, que não choveu tanto tempo e a chuva veio e fez um desastre, alagou tudo, né? Vamos dar para assim quem mora na região dos lagos. Aí alagou tudo em menos de 5 minutos. Se nós não tivermos o registro disso, nós não conseguimos fazer uma receita de bolo para a próxima vez que isso acontece. Por isso que é importante a gente fazer todo esse trabalho, tá? Isso é fundamental para nós. Então você faz isso, essa avaliação. Aqui uns dados, né, que é importante a gente passar para as pessoas, né? As coisas simples que faz dentro de casa, que faz com que a gente faça a medição para poder entender, coisas que elas colocam em risco, né? Vê lá, corta o barranco, corte de árvore, joga água, não bota calha na casa, planta bananeira na encosta, faz um corte de barranco aqui, vê que o rapaz de baixo está cortando o barranco, a casa de cima pode cair. Ela botou a inclinação do telhado sem nenhuma calha, sem nada que pudesse captar água para cair no barranco. Então são coisas simples, mas que a gente pode olhar para fazer da mesma forma dar certo. Quer dizer, a mesma coisa, quer dizer, ela com calha direitinho, com captação da água. Em vez de cortar a árvore, está fazendo um plantio de árvore adequada para o solo. Aqui foi feito um muro, o lixo está no local guardado. Então, assim, isso tudo influencia também para poder melhorar a área de risco que a pessoa atua, né? Para você ter uma noção aqui, olha, aonde tem lixo, bananeira, vai ter deslizamento. Não tem jeito, né? Isso é importante a gente fazer todo esse trabalho preventivo, porque isso vai fazer com que a gente evite esses problemas. Você pode ver que aqui, se você olhar na imagem da direita e na imagem da esquerda, é sempre o mesmo problema. Inclinação, corte de barranco mal feito, bananeira na encosta, lixo na encosta, uma receita. E às vezes não tem isso, mas é um local que já é de risco por si só, né? Por causa da inclinação, porque é um local que não aguenta um suporte dependendo de água, uma quantidade de água. Por isso que é importante a gente ter a medição pluviométrica. Por quê? Com a medição pluviométrica, é importante a gente ter ela. Com a medição pluviométrica, a gente entende os processos. Por exemplo, caiu uma barreira que tem uma pedra junto, que está na laje, e deu uma chuva de 200 milímetros, caiu um pedaço. Então, se der outra chuva de 200 milímetros num local bem parecido, com a mesma quantidade de pedra na lajota e a água chegar naquele nível, aquele pedacinho outro pode cair. Então, isso são índices que podem nos ajudar a ter ali uma prevenção mais adequada, tá? Então, esse é um trabalho importante para que a gente possa fazer. Pode ver que aqui, ó, são locais que o índice pluviométrico derrubou, mesmo sem ter interferência da moradia ali na frente, né, na parte do alto. É porque já é um solo que não aguenta uma quantidade de água. E aí, qual é essa quantidade de água que esse solo não aguenta?
Só fazendo a medida que a gente já sabia qual foi o suficiente para derrubar esse solo. Aqui é um pedaço da nossa cidade. Aqui já é o morro lá que nós trabalhamos, no Morro da Oficina, né? Aqui deu aquela chuva de 500 milímetros. Aí, quando caiu essa barreira, nós tivemos um total de chuva de 500 milímetros, mas ela caiu com quanto? Com 200 milímetros? Ela caiu com 300 milímetros, com 100 milímetros? Por quê? Porque ela caiu e mesmo depois que ela caiu, continua chovendo. E a soma dos milímetros que deu, né, 400 e poucos milímetros nesse dia que deu ela aí. Mas não sei se ela caiu com 300 milímetros, com 280, com 400. Por isso que é importante ter uma missão específica. Por quê? Para poder prevenir a comunidade de uma outra chuva igual a essa. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. A gente faz isso para poder estar sempre preparado, mas com a esperança de